Boa noite, eu sou o Vitor, voltando para casa. Estamos aqui na Hora Zero de Aracaju, Sergipe, Brasil, para falar um pouco sobre o silêncio, a prece e a meditação. Eu acho interessante, só para começar a falar um pouco também antes disso, né? Às vezes, como a gente precisa de todos esses três para poder achar a nossa intuição. Quando a Ana me falou da apresentação, em buscar um tema, eu fiquei meio perdido um pouco. E em uma conversa que tivemos aqui na reunião, me veio muito vazio. E eu fiquei aqui, falar sobre o vazio, mas como assim falar sobre o vazio? E eu lembrei de Pai Damião falando que bota no bolso. Deixa aí. E depois eu entendi que o vazio, na verdade, era falar um pouco do silêncio. Nesse caminho do vazio de sons. Então, para começar, o silêncio. Eu tinha organizado de uma forma diferente, mas enfim, vamos devagarzinho. Primeiro, o que nos traz o silêncio? A gente vive num mundo muito caótico, de muita informação, de muita velocidade. A gente está na era da velocidade da informação, não só da informação, mas a gente tem muita informação o tempo todo. A gente não consegue mais viver sem receber tanta coisa, tanta informação. E o que é que esse silêncio, nessa era de informação, de informação veloz, vai nos trazer? Para algumas pessoas, o silêncio é tão somente incômodo. Algumas pessoas não conseguem ficar bem com o silêncio. Para outras pessoas é o contrário. Para algumas pessoas o silêncio é sadio, é nutridor. Mas o que de fato para cada um de nós é trazer o silêncio? E eu trago uma fala de Pai Damião, que ele fala: no poder do silêncio, a consciência é acessada e jamais retorna para o estado de inquietude. Então, Pai Damião fala muito sobre o silêncio como um caminho para a nossa consciência, um caminho para o nosso interior, para o nosso mergulho. Então, o silêncio, por mais que nos incomode, vai nos trazer esse lugar de interiorização. Ele vai nos trazer a possibilidade de mergulhar na consciência divina que existe em nós e aí sim viver de forma mais leve, fluida, tranquila, sem a inquietude da alma, sem a inquietude da mente que a gente vive aqui fora. E depois disso, por qual motivo fugimos dele? Por mais que a gente goste do silêncio, por mais que algumas pessoas gostem do silêncio, a gente foge dele. É bem comum. O ser humano, por si, fala muito que o ser humano é um animal social. E por ser um animal social, estamos interagindo sempre. A nossa forma principal de interação ainda é falar. Ainda é falar, ouvir, expressar sons, de alguma forma. Antes da nossa fala, nós nos comunicávamos também através de sons, tambor. Eu lembro de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, os aborígenes na Austrália, eu acho, se não me engano, por ali. Eles usam algo parecido ao bumerangue e ficam girando. Aí vai emitindo som. E eles vão se comunicando ao redor das tribos. Então a gente sempre se comunica através dos sons. A maior parte das vezes. Então, por que fugimos do silêncio? Além dessa parte da comunicação, o silêncio nos agride muito no nosso medo de nos conhecer. Estamos hoje em dia num boom muito grande de autoconhecimento. Estamos hoje em dia caminhando muito forte com o mundo interno. Foi até motivo de discussão em outras palestras, do quanto a gente está no autoconhecimento, esquecendo o grupo também, a coletividade. Porém, é no silêncio que a gente vai conseguir trazer esse autoconhecimento. A coletividade vai nos permitir olhar para dentro, e é o silêncio que vai permitir que a gente fique em contato com nós mesmos. Só assim. É o jeito mais fácil, entre aspas, mais rápido, mais direto, de entrar em contato com nós mesmos, de mergulharmos no nosso consciente, nossa consciência, na verdade. Então, por que fugimos dele? A mente barulhenta somente tem tempo de dizer quem está doente e não tem tempo de enxergar as suas próprias feridas diante da sua lepra espiritual. Nosso medo é esse. É encontrar as nossas feridas. Nosso medo aqui, no silêncio, é perceber que, quando silenciamos, nossas sombras vêm à tona. Quando silenciamos, nossa mente tem muito mais possibilidade de força e domínio sobre nós. Então, quando silenciamos, a mente dispara.
Quando silenciamos o corpo, a mente dispara. E controlar esse julgamento é uma coisa que para a gente é bem complicado ainda por nosso dia a dia, de correria, né, de mergulho no caos diário que a gente vive. Então, quando a gente vai para o silêncio, a gente traz toda essa bagagem de inquietude que existe, toda essa bagagem de confusão mesmo caótica que existe no mundo, e a gente acaba indo para esse lugar do julgamento, de apontar o outro, de esquecer de olhar para a gente. E aí o silêncio vai forçar a gente, vai nos forçar a ver tudo isso que a gente aponta no outro, que está em nós mesmos. Então a gente foge muito do silêncio, porque o silêncio vai trazer para a gente a nossa força e a nossa sombra. O silêncio mostra quem a gente é, né? O silêncio vai fazer com que a gente acesse a nossa consciência divina. E nós somos luz e sombra. Não temos como ser diferente. Estamos aqui na Terra, encarnados, humanos. E o silêncio nos mostrar tanto a luz quanto a sombra. Mas a gente, normalmente, foca na sombra. E por que o silêncio é importante no nosso dia a dia? Por que devemos ter sempre momentos de silêncio no dia a dia? Às vezes, muitas atitudes poderiam ser evitadas com esse minuto de silêncio. Os ímpetos, os momentos empolégicos, reflexos das próprias intempéries poderiam ser evitados. Então, muita coisa da nossa reação com a vida poderia ser evitada pelo silêncio. Eu li um livro um tempo atrás chamado Caminho do Guerreiro Pacífico. Foi um livro que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Ele fala de alguns, entre vários ensinamentos que esse livro traz. Um deles é ação e reação. Estamos acostumados a reagir à vida, não a agir na vida. Então, quando reagimos, muito fácil a gente acaba caindo nesse lugar de os ímpetos, de trazer sempre essa imposição de egos, de trazer sempre essa reação exacerbada daquilo que poderia ser evitado. Como? O silêncio. Tem algumas teorias que falam, não lembro exatamente quais, se a gente contar até 3, ou 7, ou 10, enfim, contar um pouco, antes de reagir, a gente consegue sempre evitar tudo que a gente reage. A gente acha que a reação é uma coisa automática. A gente acha que a reação é uma coisa que a gente vai fazer instintivamente a partir de alguma ação que acontece com a gente. Mas não. Não é automático. Existem alguns milissegundos aí, alguns milésimos de segundos, ou alguns segundos até para a gente poder reagir. Se a gente conseguir nesse momento, nesse pequeno espaço de tempo, silenciar, não só o corpo, mas a mente, principalmente o coração, nossa reação vai ser completamente diferente. Se a gente conseguir respirar um pouco, antes de reagir àquela ofensa que a gente recebeu, a nossa reação vai ser completamente diferente. E a gente está acostumado à reciprocidade, mas não à reciprocidade bonita, né? Aquela que amar quem a gente ama e ser amado, não. A gente está acostumado à reciprocidade, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então a gente revida da mesma forma como a gente é agredido, por padrão. A gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a ser competitivo, aprendeu a reagir de forma com que a não permitir que nos machuquem. Se a gente silenciar, esse ensinamento pode ser desfeito. A gente pode reaprender no silêncio a não reagir como a gente vem reagindo na nossa vida diariamente. E aí são esses milissegundos que, respirando um pouco e silenciando, a gente vai conseguir passar para frente e evitar um conflito bem maior, né? Muitas pessoas falam que muitos conflitos podem ser evitados por um silêncio, por uma reação que não foi feita. Tem uma história, que não sei se é verdade ou mentira, mas que eu li em alguns lugares, falando sobre o rapaz que evitou a Terceira Guerra Mundial, dizendo que ele estava num barco armeiro, e recebeu a ordem superior de lançar uma bomba no inimigo, não lembro qual país era, qual dos países ele estava, e ele negou. Ele recebeu a ordem direta, superior de mandar, e ele negou. Ele fez uma escolha consciente. Trago esse exemplo porque, se ele tivesse na reação automática,
Se ele tivesse um não pensar, não sentir, ele teria só feito. Mas ele conseguiu parar e não fazer. Então muitos conflitos podem ser evitados pelo silêncio. Próximo ponto é a prece. O que é a prece? A gente está acostumado a falar, a gente reza muito, a gente ora muito, né? A prece, por definição, é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. Essa parte não foi para Damião. Foi realmente uma definição que eu achei na internet. Muito justa. Traz palavras que a gente está acostumado no dia a dia, como oração e reza, como mensagem, né? A prece sendo essa mensagem que a gente encaminha para Deus, para os deuses, para os santos, ou para aquilo que a gente acredita, para os orixás, para as entidades. Nossa forma de comunicação interna, vamos dizer assim. E o que é o estado de prece? O Pai Damião fala que o estado de prece é ver tudo em todo e qualquer contexto da vida, mas permanecer em plenitude espiritual e energética sublime, emanando positividade para todos aqueles que estiverem por perto desse estado de presença. Ou seja, nessa fala, eu entendo que Pai Damião fala muito sobre a prece como gratidão, como energia positiva, como coisas boas que a gente emana. Então, o estado de prece é o lugar de estar sempre emanando essa positividade para quem está ao nosso redor. Quando a gente está em prece, a prece, por só definição de prece, é a comunicação com algo superior que nós acreditamos. Essa comunicação não pode ser feita de forma negativa. É impossível nos comunicarmos com seres superiores de forma negativa. Eles sempre o canal positivo em relação a isso. Eles são Deus Santo. Eles não estão trazendo negatividade, só positividade. A gente se conecta com eles pela prece para receber essa energia positiva. E aí o estado de prece vai fazer com que a gente consiga ficar no dia a dia emanando isso sempre. O Pai Damião fala um pouco também sobre o estado de presença. E aí, junto com o estado de prece. Por que eu linkei os dois? Fiz essa ligação porque em alguns momentos eu entendi, pelos textos que ele escreveu, que é impossível estar no estado de prece sem estar no estado de presença. O que é o estado de presença? O que é o presente? Agora. Não tem aquela brincadeira, o presente é agora, por isso que é bom. A gente vive muito num processo sempre de ansiedade, esperando o futuro, depressão, lamentando pelo passado, apego, né? E tem um costume também de ficar fora daqui, fora de agora. O mesmo livro que eu falei antes, O Caminho do Guerreiro Pacífico, ele traz outra mensagem muito boa, que o rapaz se pergunta: onde eu estou? Aqui. Que oração? Agora. Quem sou eu? Nesse momento. Então a única coisa que existe é esse momento. O que eu acabei de falar passou. O que eu vou falar ainda vai vir. Então só existe esse momento aqui e agora. E no estado de presença é que a gente vai conseguir sim trazer a conexão pela prece. E aí conseguir viver, trazer na continuidade o estado de prece. Sem estar presente aqui, nós não conseguimos ter a conexão para trazer as energias positivas, né? Essa positividade, como o Pai Damião coloca, para o nosso dia a dia. Como é que a gente vai conseguir estar em estado de prece, pensando no trabalho de amanhã, pensando na confusão que aconteceu ontem? Como a gente vai conseguir estar em prece, no nosso dia a dia, preocupado com algo que pode ser que aconteça ou não? É impossível a gente conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. O que a gente faz? A gente deixa nosso corpo aqui, pega a nossa mente, transfere do futuro para o passado. E outra coisa que a gente também gosta muito de fugir é a presença, assim como o silêncio. Porque a presença nos traz também o silêncio. É muito mais fácil estar em silêncio estando presente. Porque não estando presente, a gente não está em silêncio.
Se a gente não está aqui agora, se a nossa mente não está aqui agora, contemplando esse momento, a gente não vai estar em silêncio. A nossa mente vai estar inquieta. Então, outra coisa que a gente foge muito é o estado de presença. Como é que a gente foge de uma coisa que pode nos trazer o estado de prece, algo tão sublime? Faz parte do nosso processo. E eu quis falar um pouquinho sobre o silêncio, a prece e a meditação. Não encontrei textos de Pai Damião falando sobre meditação, então trouxe como se fosse um fato, né? Perguntas frequentes. Que eu já passei um tempo guiando meditações, então tinha algumas perguntas que eu acabava recebendo. E eu trouxe isso porque o silêncio, como eu falei, nos traz a nossa conexão conosco. Como o Pai Damião trouxe, a nossa consciência é acessada através do silêncio. A prece nos permite, por essa conexão, através do silêncio, principalmente também, nos conectarmos com a divindade que nós acreditamos. E por que eu trouxe junto com a meditação? Eu acredito muito que a meditação junta o estado de silêncio, que a gente pode ficar, com a positividade, a energia sublime que o estado de prece nos traz, para poder levar nossa energia mais facilmente. Então, algumas perguntas que eu trouxe sobre a meditação. Meditar é parar de pensar? E vocês podem também, se quiserem, responder. Acho que não. Que muitas pessoas, quando eu venho, muitas pessoas que não conhecem nada desse mundo holístico, me perguntavam antes, como é que fazer para meditar? Tem que parar de pensar? Não, meditar não é isso, parar de pensar. Então, porque é interessante como as pessoas achavam que iam conseguir perceber que estavam meditando. Não, quando a gente percebe que está meditando, a meditação acabou já. É um negócio meio engraçado que é dúbio. Meditar é para pensar? Não, não é. Muitas pessoas que eu conheço, como eu trabalho com informática, então eu vivo num mundo completamente diferente desse mundo holístico. Muita gente não tem acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de vivência. Então acham que meditar é sentar e desligar a mente. E acham que é impossível isso acontecer. E eu fico brincando, eu sou ansioso, hiperativo. Eu já consegui meditar algumas poucas vezes, então é possível sim. Para meditar, precisa estar sentado? Não. Existe um senso comum dizendo que a gente medita em posição de flor de lótus, né, com as mãos em mudras, de coluna reta, olho fechado, e assim que a gente medita. Não. E aí eu lembro de uma passagem, se não me engano, acho que foi Buda que deixou vários pergaminhos falando sobre várias coisas, inclusive meditação. E o rapaz chegou para ele e perguntou: como é que eu faço para meditar se eu passo o dia todo pastorando gado? Eu trabalho de 5 da manhã às 11 da noite pastorando gado. Chego em casa cansado, vou dormir. Ele perguntou: o que é que você vê o dia todo? Chifres. Então medite olhando os chifres. Não é um estado corporal, é um estado mental, energético, até espiritual. Meditar vai iluminar? Não. As pessoas acham que iluminação é uma coisa que você vai e fica. Né? Eu brincava muito com algumas pessoas quando conversava sobre iluminação espiritual, que existia uma ideia de que meditação é uma mudança de casa. Saí de Aracaju, vou morar em Salvador. Fiquei. Gasta a vida lá. Não. Do que eu entendo, que sempre trago também um pouco sobre isso, são momentos que a gente consegue chegar aqui. Terceira dimensão que estamos, quinta dimensão que queremos ir, acessamos e acabamos voltando. Humanos na Terra, aprendendo, conviver no caos diário. Então, não. Mas é uma coisa que vai lhe ajudar a entrar nesse caminho. Existem tipos de meditação? Então, essa é uma coisa que distingue em alguns momentos e em algumas leituras que eu já fiz também, em algumas vezes que eu participei. Eu percebo e eu já trabalhei também com algumas meditações diferentes, guiadas, falando, com as pessoas ouvindo um tipo de música, né, sentadas, deitadas em pé de alguma forma. Porém, quando eu pude participar de uma coisa chamada Kriya Yoga, da iniciação do Kriya Yoga,
E me marcou muito quando um dos mestres que estavam falando para a gente sobre meditação, ele falava que, eles tinham uma pergunta na verdade, né? Que se meditar com som é meditar. Ele falou que não. Com som é relaxamento. Para ele, meditar é em silêncio completo e absoluto. É você com você mesmo. O certo e o errado, eu particularmente não sei julgar, nem quero entrar nesse método do que é certo e do que é errado em relação à meditação. Mas tem essas linhas. Algumas linhas dizem que a meditação é em completo silêncio, de coluna reta, sentado, em posição. Outras linhas falam que existem possibilidades diferentes de conseguir chegar na meditação. Precisa fazer um curso para meditar? Sim e não. Não diria fazer um curso, mas a meditação, como é que eu vou dizer? Para ser mais proveitosa, é sempre bom ter alguém que já consegue trilhar esse caminho para ajudar. Não vou dizer que ele vai te dizer qual o caminho das pedras para meditar, não. Porque cada um vai conseguir achar o seu modo de sentar e respirar, o seu modo de sentar e meditar. Mas é muito bom, é muito mais fácil tendo alguém para acompanhar. São as meditações guiadas, porque no YouTube tem várias meditações guiadas, de 10 minutos, 5 minutos, 20 Exato. minutos. Exato. Até mesmo se tiver alguém presencial que você possa perguntar, é ótimo. Muitas vezes algumas pessoas que eu atendia vinham me perguntar, né, que tentavam meditar em casa e me perguntavam: ah, mas eu só consegui ficar 5 minutos, a meditação fiz o caminho. Né? Você vai conseguir chegar na meditação quando você parar de perceber você. De forma brusca, assim. Até lá é caminho. Mas não está errado. É parte do processo. E aí muitas pessoas acabam ficando em dúvida sobre como, quando, né, de que forma, por quê. Ah, tem que meditar de manhã quando acorda. Não. Quando vai dormir? Não. Obrigatoriamente na hora do almoço? Não. Obrigatoriamente nada. Como achar mais confortável, como for viável e possível. Às vezes a gente busca a perfeição e esquece do que é possível. E a gente começando com o que é possível, fica muito mais fácil de chegar naquilo que a gente espera. E às vezes até chegar onde a gente merece, que é mais do que a gente espera. Para isso tem uma coisa interessante, tem um vídeo no YouTube mesmo, que eu acho ótimo. Meditar no instante. Meditação no instante. Ele é 5 minutos de vídeo e ele passa 1 minuto em silêncio, mas ele tem uma entrada, uma conversa e um posterior também uma conversa, que ele fala mais ou menos assim: se você chegou até aqui, é porque você quer meditar e não consegue. Sua vida é muito atribulada. Então, vamos parar 1 minuto. Aí ele toca o sino, te convida a ficar 1 minuto parado, respirando, sentindo essa respiração, e depois ele volta. Isso é o caminho. Não é começar querendo ficar 4 dias meditando como os mestres do yoga fazem. Não é querer começar a passar 1 mês sentado meditando em jejum. Não. Mas o que é possível hoje é 1 minuto? É 1 minuto. É 30 segundos? 30 segundos. Se hoje você pode ficar em silêncio, em estado de prece e meditação, por 15 segundos, já vai trazer uma diferença enorme na sua reação. Aquela respiração que eu falei no começo sobre o silêncio, que vai fazer com que nossa reação seja completamente diferente, é um caminho para a meditação. É aprender a estar em paz, parado, em silêncio. E afinal, para que serve a meditação? Eu trouxe essa imagem, especificamente, que eu acho ela bem interessante, né? É o equilíbrio entre 4 pedras. Tem, enfim, uma prática que as pessoas fazem, ficam brincando de equilibrar pedras no meio do rio sem nada, só a pedra mesmo, bem interessante. E eu trouxe mais especificamente por causa disso: equilíbrio. A meditação é uma forma muito forte, muito interessante, poderosa, de a gente conseguir trazer nosso próprio equilíbrio. E por que eu trouxe o conteúdo inteiro com relação a isso? A interligação do silêncio, do estado de prece, da meditação. Se a gente consegue chegar nesse ponto de unir os 3, estar em silêncio, em estado de prece, meditando, sentindo apenas um momento aqui agora, em estado de presença, o equilíbrio
vai fazer parte do nosso dia a dia. Com calma, com tempo e com exercício. Nada é para ontem, nada é com estalar de dedos, mas é um processo. Alguns relatos que eu já ouvi, também em algumas pessoas que eu atendia, que começaram a meditar no dia a dia 5 minutos. Só 5 minutos. Depois de 10. 15 minutos por dia foi suficiente para uma pessoa relatar para mim depois de 2, 3 meses, me sinto mais centrado. Hoje eu consigo respirar. Consigo sentir a minha respiração. Que é uma coisa que a gente não consegue perceber no dia a dia. Como a gente respira. A gente acaba, pelo barulho externo, sem perceber o interno. Então, como é que a gente está respirando no nosso dia a dia? Com calma, acelerado, o ritmo está tranquilo. A respiração é uma ferramenta poderosa para o nosso controle energético e mental. Poderosíssimo. Muitas pessoas com ansiedade severa praticam o exercício da respiração consciente para diminuir esse problema, esse processo, no caso. Que a respiração vai trazer nosso ritmo mental. Relaxar e desligar do mundo externo. Estava aquela confusão de prova e todo mundo gritando para o lado, isso aqui. Voltava a frente e ficava sentado respirando. Era a minha forma de me acalmar. Eu não conhecia nada disso. Tem uma estratégia excelente. Você ainda se sobressai. Você vai estar na tranquilidade para poder raciocinar melhor no momento de prova, que é a pressão. Exato. Você está sob pressão. Excelente. Uma coisa ótima também, para esse caso, nesse sentido, que eu descobri depois, a alfazema. A alfazema, por si só, já é um ansiolítico natural leve. Então, ela, por ela, cientificamente falando, já ajuda nesse sentido. Né? Energético, espiritualmente falando, tem outros benefícios também. Né? Então, eu recomendava muito a alfazema. Para muitos amigos, para pessoas que eu atendia, enfim, de várias formas, a alfazema vai ajudar sempre a fazer isso. Eu gostava muito da brincadeira que o pessoal fazia. Eu atendia e minha sala sempre cheirava a alfazema. Aí criou uma associação. Se as pessoas me viam, já me levavam da alfazema. É engraçadíssimo. Mas enfim, né? Então a meditação nesse caso vai trazer esse benefício de trazer o centramento mental, né? Para quem vive muito na aceleração mental, como a área de informática é muito corrido, a gente usa muito a mente o tempo todo, então tem que descansar um pouco. Oi. Como ele falou, ansiedade, né? Se eu já consigo pensar, respirar fundo e ficar no mesmo lugar por mais de 1 minuto, todo o trabalho que meus pais fizeram, mais o conhecimento que eu tive nesse caminho também me ajudaram bastante. Né? Então, a meditação pode trazer vários benefícios. Não quis listar aqui, apesar de ter achado no próprio site do aluno mesmo um texto falando sobre meditação de outra pessoa, não é meu. Não quis fazer tudo, mas eu costumo falar que, no mínimo, em paz, calmo e centrado, você consegue ficar com o exercício diário da meditação. Tá? A palestra curtinha. Muito obrigado a todos que estiveram presentes.